Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Sombra, quando projeto no outro meus conteúdos. Bem, o conceito de sombra foi trazido pelo psicanalista Carl Gustav Jung e muitos excelentes psicólogos já escreveram sobre isso. E eu vou usar aqui uma citação da mestre em psicologia, a Vera Lúcia Gava, no livro que ela escreveu A Sombra nas Artes, nos Contos e nos Mitos. Ela diz o seguinte, que a sombra, na clínica de psicologia, a sombra é recorrente ao aparecimento de pacientes resistentes ao autoconhecimento. Então é quando a pessoa não consegue voltar para si, para se autoconhecer. São aquelas pessoas que ficam o tempo todo falando do outro, o marido, o chefe, o vizinho, não sei quem, e nunca falam de si, nunca voltam para si. Então é uma resistência ao autoconhecimento. E aí a Vera Lúcia, ela prossegue dizendo, principalmente a percepção da sombra, quer dizer, a pessoa é resistente em perceber a sombra, aqueles conteúdos mais escuros que tem dentro de si. E eles são escuros justamente porque a gente não olha para eles, porque a hora que a gente olha para eles e joga a luz, deixa de ser sombra, vem a consciência e a gente consegue, em alguma medida, a transformação. Né? Então ela diz assim, são os pacientes resistentes ao autoconhecimento, principalmente à percepção da sombra, porque costumam projetar seus aspectos sombrios nos outros. Então aquilo que eu não consigo ver em mim, eu projeto no outro. Recentemente, eu vivi uma situação, todos nós vivemos situações quando nós projetamos a sombra no outro, quando percebemos o quanto o outro projeta a sombra dele na gente, né? Mas quando nós estamos numa posição de aula, de monitoria, que é o meu caso, a gente consegue ver bem isso em alguns alunos. E eu queria aqui compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu com uma aluna. Eu faço parte de um grupo de monitoria e professores e monitores que acompanham os alunos. Muito bem. Numa das aulas, uma das alunas, ela teria que chegar às 10h30. Então, cada aluno tinha que chegar no horário para que fosse feita uma entrevista com eles. E depois dessa entrevista, não foi dito o que seria feito, mas teria um acolhimento, teria uma surpresa boa para esses alunos. Quando eles saíssem da entrevista, eles estariam numa situação bastante agradável, bastante relaxante. E então foi dito para cada um dos alunos, você chega às 9, você chega às 9h20, né? E uma moça tinha que chegar às 10h30. E então, para as pessoas que chegaram no horário, assim que elas saíram da entrevista, elas conseguiram usufruir do acolhimento, que foi uma atividade terapêutica muito agradável, com uma música tranquila, um escalda-pés, tinha aromas, tinha pétalas de rosas, tinha massagem. As pessoas adoraram, mas quem não conseguiu chegar no horário, até um determinado horário aquilo aconteceu, depois o cenário foi desmontado, depois a programação da tarde ia começar num outro salão. Então as entrevistas acabavam, o acolhimento, o escaldapé acabava depois de um determinado horário e todo mundo partia para uma outra sala para uma atividade em grupo, certo? Muitas pessoas não conseguiram chegar e alguns chegaram atrasados. Nós esperamos o máximo que deu, até que essa moça, ela chegou 12:10. Aí, quando ela chegou,
Ela viu que já não tinha mais ninguém, que as pessoas já estavam lá embaixo. Ela falou, mas o que aconteceu? O que eu perdi? E aí, eu peguei e falei, eu acho que a senhora perdeu a sua entrevista, mas não vai mais poder fazer a entrevista comigo? Eu falei, olha, teria que ver com a professora está na outra atividade lá embaixo, a gente desce e a gente pergunta para a professora se ela vai retomar as entrevistas na programação da tarde ou não, vamos ver com ela. E a moça ficou insistindo, mas o que eu perdi? E aí eu falei, olha, a entrevista, que talvez a senhora ainda consiga ter, não sabemos, vamos perguntar para a professora. Teve também um acolhimento, uma surpresa que aconteceu depois da entrevista. Ai, que surpresa! Aí eu falei, é um acolhimento. Mas o que é esse acolhimento? Bom, aqui eu vou fazer um meia-culpa. Eu devia ter parado aí. Falar, não, uma atividade simples, ter desviado o assunto, mas eu contei o que era o acolhimento. A moça ficou muito brava. Muito brava. Ela falou, mas então por que vocês não fazem isso agora comigo? Olha a prepotência, olha a arrogância de uma pessoa que chega tarde, não se justifica e quer que a atividade que foi feita antes dela chegar seja repetida para ela. A pessoa não consegue ver o tamanho do ego que ela está vivenciando ali naquele momento, né? Foi quando ela então começou a questionar, por que vocês não fazem de novo comigo? Eu falei, olha, não dá, o cenário foi desmontado, nós estamos agora arrumando aqui o lugar para uma outra atividade, o grupo está lá embaixo, a hora que o grupo subir, nós vamos recebê-los para uma outra atividade. Ah, não, mas eu acho muito injusto, porque se vocês tivessem me avisado que teria essa surpresa, eu teria chegado no horário. Eu falei, a senhora teria chegado no horário se a senhora soubesse que tinha alguma coisa, uma surpresa. Porque eu achei que se fosse só a entrevista, para que entrevista? Eu não vou chegar no horário para fazer essa entrevista. Mas, se vocês tivessem explicado que teria uma surpresa, eu teria chegado. Aí eu achei tanta graça que eu falei, mas a gente não conta a surpresa. A surpresa é surpresa. Quem está no ambiente na hora que tem que estar, participa, é surpreendido pela surpresa. Quem não está, perde, porque a surpresa pressupõe que você não vai saber o que vai acontecer. Ah, não, mas eu acho isso errado, eu acho que vocês tinham que avisar. E começou a falar sem parar e sem perceber que ela estava subjugando algo que seria feito com ela, que ela entendeu que a entrevista era algo menor, era algo sem importância, era algo que poderia ser perdido e sem saber o teor disso, porque veja, uma entrevista é uma coisa muito bacana, você é acolhido pelos professores, os professores te contam como que é o trabalho, você tem chance de se colocar num âmbito mais pessoal, que às vezes você não quer se abrir na frente de um grupo, é algo extremamente respeitoso, mas que na concepção dela era algo fútil, inútil, que ela não precisava ter chego, mas ela queria ter aproveitado tudo o que ela podia aproveitar, chegando quase 2 horas depois, né? Chegou quase 2 horas depois. E aí, nessa hora, eu parei de argumentar com ela, eu só fiquei ouvindo, porque eu fiquei assim, imaginando o quanto de loucura nós temos quando a gente não consegue admitir o próprio erro, a própria falha, quer dizer, não consegue admitir a sua indolência de não respeitar um horário, de subjugar aquilo que estava sendo proposto e projeta no outro toda a responsabilidade daquilo que você mesmo não consegue fazer, né? E ela continuou falando que então eu não deveria nem ter dito dessa surpresa
E num determinado momento eu parei de questionar, porque eu pensei, nossa, eu só respondi o que ela me perguntou, mas que bom que isso está acontecendo, porque eu também aprendo, né? Se a gente não conhece a loucura alheia, convém a gente não dar nenhum tipo de detalhes, porque a gente não sabe até que ponto vai a loucura do outro, né? E aquilo eu ouvi até um certo ponto, até que eu me retirei, uma outra pessoa levou esta aluna para o andamento da programação do que estava acontecendo em outro salão, não é? Então, isso me faz lembrar uma citação de Jung, quando ele diz o seguinte: não há despertar de consciência sem dor. Quer dizer, para a gente subir um nível, despertar a consciência, entender o que se passa com a gente, entender o que se passa com o outro, dói. A gente tem que ser capaz de olhar para as nossas mazelas. Tem que ter essa coragem, essa rendição. Sem ela a gente não avança. Então ele diz que as pessoas farão de tudo. Olha o que ele diz, as pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Olha que coisa. Então, quanto mais nós estamos projetando no mundo, no outro, no erro, na culpa, menos a gente está conseguindo enfrentar a nossa própria alma. E ele finaliza dizendo: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz. Então eu vou me tornar iluminado porque eu vejo anjos, porque eu falo de anjos, porque eu canto sobre anjos, né? Ele estava dizendo, não, ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. É quando a gente tem aquela coragem de falar, mas por que eu estou tão preocupado com o outro? Por que eu estou tão nervoso com o outro? Por que eu acho que o outro tinha que ter me atendido se sou eu que cheguei depois, se sou eu que estou errado e ainda estou cheio de razão? A gente tem que ter essa coragem, porque a hora que a gente enfrenta essa fragilidade, essa fraqueza moral, a gente consegue se fortalecer imediatamente. Vale muito a pena. E observando o que aconteceu então com essa aluna, eu fiquei pensando, lembrando na verdade de uma história muito linda que eu ouvi de um garoto de 18 anos que ele queria porque queria um carro e o pai dele disse, olha, se você entrar na faculdade eu te dou um carro. O menino estudou, entrou na faculdade e falou para o pai, bom, agora eu quero o meu carro. No dia do aniversário dele, o pai dele fez um pacote bem lindo assim e deu um pacote quadradinho assim, bem lindo para ele e falou, filho, tá aqui o seu presente. O menino ficou muito nervoso, falou, mas eu não quero presente, você sabe que o que eu quero é um carro? E o pai pacientemente disse, abra, meu filho. E ele foi abrindo, rasgando o papel e a hora que ele abriu, aquele presente era uma Bíblia. O menino jogou a Bíblia no chão e falou, eu não quero Bíblia, eu pedi um carro, será que é tão difícil assim para você entender que o que eu quero é um carro? E largou aquela Bíblia ali, ficou muito revoltado com o pai, anos se passaram até que depois de muitos anos ele já era casado, ele já tinha filhos, ele já tinha apanhado muito da vida, ele pegou aquela Bíblia. Ele achou a Bíblia no quarto dele, que tinha ficado junto com a mudança, quando ele mudou da casa. Ele foi, abriu a Bíblia e na contracapa, a Bíblia era dura, aquela contracapa dura, na contracapa tinham pregado uma chave, a chave de um carro, e um bilhete do pai dizendo, espero que Deus te acompanhe sempre, inclusive dentro deste carro. Ou seja, se nós não somos capazes de reconhecer as pequenas coisas, talvez não mereçamos
as grandes. Um abraço.